Boa noite. Meu nome é Patrícia Torsani e eu estou bastante feliz em poder dividir com vocês assim, um modo que eu acabei vencendo o estresse. Também acho bastante interessante dizer o seguinte, que estresse, na verdade, é qualquer tipo de estímulo. Então, o que eu estou falando que eu tive que vencer era aquele que tentava ganhar de mim, aquele que o meu corpo não neutralizava, aquele que, de alguma forma, superava qualquer capacidade minha de regeneração. Então, é desse que eu estou falando, que de alguma forma eu consegui superar. Ele, obviamente, começou com o meu nascimento. Então, eu diria que todo tipo de estímulo que eu iniciei a captação foi no dia 18 de janeiro de 73, então eu já tenho 40 anos acumulando estímulos. E venho de uma família onde eu sou a primeira filha, e o meu irmão ele é 6 anos e meio mais novo do que eu. Essa família, obviamente, tem seus valores, suas crenças, e isso tudo são tipos de estímulos que a gente vai recebendo ao longo da vida. Com os meus pais, eu pude, nos 20 e poucos aninhos que eu morei com eles, morar em 11 casas. Então, eu diria que foram inúmeros estímulos diversos. Começar do zero sempre foi eu diria que um natural para mim. Então, isso tudo, naturalmente, gerou quem eu sou hoje. E dessas 11 casas que a gente morou, foram em 5 cidades diferentes. E isso, naturalmente, refletiu em quem eu sou hoje. Em 2000, pela primeira vez, eu tenho a oportunidade de dizer que criei alguma raiz, porque eu me casei com o Maurício, e essa experiência de criar raiz foi, ao mesmo tempo, assustadora, porque uma pessoa que nunca tinha criado raiz tem a sensação estranha de algo novo, que seria essa raiz, e, ao mesmo tempo, eu sou grata, porque foi a partir dessa oportunidade da raiz que eu comecei a poder trabalhar e estruturar alguma coisa de fato. Então, eu moro há 15 anos em Brasília. Em 2000, um dia antes do nosso casamento, eu me formei em Educação Física. E, logo em seguida, eu me formei também, em 2002, na área de nutrição. E, por algum tempo, eu fazia os dois simultaneamente. Sou uma pessoa superativa já por natureza. E essa minha mega atividade fazia com que esses dois cursos eu levasse ao pé da letra. Então, eu era bastante saudável, bastante ativa e me sentia bem coerente com o curso que eu fazia. Em 2003, nós já fomos privilegiados assim, com o nosso primeiro filho. O Arthur nasceu, cheio de alegria e tudo mais, muito saudável. Mas veio com aquela famosa bagagenzinha do tipo, tudo novo, mega responsabilidade, noites mal dormidas, e eu diria que aí, nesse ponto, iniciou um estágio de um estresse que parecia que eu não conseguia neutralizar mais, porque, na medida que eu tentava neutralizar, vinha mais uma noite mal dormida, e isso foi toda uma crescente. E ali foi que eu comecei a me deparar com as minhas fragilidades, que eu diria que, nos momentos anteriores, eu meio que conseguia, de alguma forma, passar despercebido. Em 2007, nasceu o nosso segundo filho, que já veio no primeiro dia dizendo, não adianta nada que aprendeu com o Arthur, porque eu sou novo, então começa do zero. Então, assim foi. Em 2010, eu tive a realização de um sonho, que era montar um espaço onde eu pudesse trabalhar, idealizado, seguindo as tendências e as crenças que eu tinha profissionalmente. E foi aí que eu montei uma empresa. Só que empresa também, para quem já teve ou tem, sabe que é um mundo que a gente não aprende na faculdade, e ali aquele universo novo, repleto de novos estímulos, no meu caso, foi fantástico, mas simplesmente somou o número de estímulos que eu podia estar interpretando. E ali eu estava com inúmeros acúmulos, com aquela sensação de tudo muito maravilhoso, todos os estímulos eram meio que uma conquista de uma vida que foi planejada de alguma forma, mas a Patrícia, de alguma forma, não estava conseguindo lidar com isso tudo. E aí, obviamente, chega um dia que a gente entra meio que em colapso. Parece que a vida que eu estava nela, agradecida, mas eu, de alguma forma, parecia que estava sendo sugada por essa vida. E isso foi me deixando extremamente desconfortável, porque eu, sendo da área da saúde, me via com sintomas incoerentes à minha área de atuação. E foi aí que eu vi que, antes de ser uma profissional, eu sou um ser humano e essas fragilidades são humanas. Então, eu tinha que, na verdade, era dar suporte para a Patrícia e não ficar nessa questão meio que visão profissional, porque não viria ao caso.
não demorou muito para eu perceber, justamente nessa época do estresse, que aqueles hábitos que eu seguia até então, de prática desportiva frequente, porque eu sempre gostei, de hábitos saudáveis, ter um prazer em comer bem, esse estresse começou a me levar a gostar de coisas, assim, popularmente falando, assim, que não são tão saudáveis. Então, eu queria comer aquilo que era só gostoso, mas que não estava nem aí para se aquilo faria bem. E essa experiência, obviamente, refletiu no meu peso, começou a refletir no meu humor, então eu diria que eu comecei a descer ladeira. E é uma coisa que puxa a outra, você não sabe exatamente onde começa. Algum tempo depois, além da história do meu peso, os meus exames laboratoriais começaram a alterar. Sendo que, por eu já ser uma pessoa que tem um histórico de bastante saúde, eu nunca tinha tido nenhuma alteração metabólica. E aí comecei a ter alguns mais na área hormonais que tem tudo a ver com estresse. E aí foi que eu tive que começar a pedir ajuda para outros profissionais da área da saúde, que me deram um suporte maravilhoso. Só que, nesse momento, eu comecei a ser orientada a consumir certos medicamentos para me dar esse suporte e me tirar do cenário. Que foi fantástico. Eu diria que ele me ressuscitou. Eu saí daquela sensação de que não estava dando conta para uma pessoa que volta a ter alguma forma, alguma disposição, estava mais mentalmente disposta, com um monte de gás. Porém, isso tudo gerou em mim um ganho de peso que me incomodou bastante. Eu ganhei 10 quilos, além de uns 2 ou 3 que eu já estava antes de começar o tratamento, que, como nutricionista, atendendo em consultório, isso começou a me deixar inquieta. Porque é óbvio que, de alguma forma, o cliente também ele gera uma expectativa em ver você bem. Só que eu também não queria simplesmente estar bem esteticamente, sendo que internamente eu não estava. Parecia que eu estava. Eu sei que é exigir demais, mas eu queria ser a expressão exata de um sentimento também que fosse interno, não só bem externamente. E aí foi que eu meio que tive uma ideia, assim, já que eu estou tomando isso tudo, estou melhor, estou mais inteira, deixa eu aproveitar essa oportunidade então, de que eu estou mais inteirinha para ir atrás da raiz. Foi aí que eu comecei a resgatar umas ferramentas de um curso que eu tinha feito anteriormente, que era de coaching, e aí essas ferramentas começaram a me guiar para cutucar um pouquinho a Patrícia. Nessa de cutucar a Patrícia, eu me deparei, foi muito engraçado, que um belo dia, eu lendo lá, não lembro exatamente qual livro, me falou lá de, às vezes você carrega dentro de você uma menininha mimadinha, pitizenta, que você meio que fica com autopiedade, fica meio que cuidando dela. Aquilo parece que caiu na minha vida como uma luva. Então, parecia que aquela vida que eu, de alguma forma, estava cheia de estímulos, estava me deixando cansada, estressada, esgotada, chegou um momento que eu senti internamente que eu tinha alguém que eu levava ela para tomar um cappuccino quando eu estava triste. Então, eu vi que a consequência do meu ganho de peso foi porque, de alguma forma, eu tinha meio que um mini-me, um monstrinho dentro de mim, que estava sendo nutrido de alguma forma. E foi aí que eu resolvi, então é ela que eu vou, de alguma forma, eliminar. Foi então que eu peguei e comecei a fazer uma lista. Então, agora eu não vou mais abastecer essa Patrícia mimada, que está tendo autopiedade, que tem um monte de papéis, um monte de afazeres, um monte de tarefas, e eu vou simplesmente agora fazer o que eu tenho que fazer da minha vida. Aproveitei que eu estava mais inteira, falei, eu tenho que correr porque é isso que eu quero, então eu vou e faço. Eu tenho que comer tal coisa. E aí, de alguma forma, claro que no começo é muito difícil, mas eu fui resgatando algumas práticas e elas foram dando os primeiros sinais de melhora. Então, aquela Patrícia que acordava, imediatamente pensava assim, ai meu Deus, ai que saco, que chato, não queria acordar, começou a aparecer assim um sinal de melhora já do tipo, eu tenho meu dia pela frente. Então, isso já foram sinais subjetivos de que eu estava pegando o caminho certo. Nisso, então, eu criei toda uma estrutura que a consequência disso foi eu ter uma rotina que eu possa olhar, que eu possa me idealizar e que eu possa perceber que tem sinais da Patrícia ali. Não sou mais eu fazendo o que eu tenho que fazer por conta dos papéis que eu dei sim para ele. Sim, fazendo porque eu quero, porque tem traços da Patrícia, da minha personalidade. Então, hoje eu pratico os esportes que têm coerência com o meu estilo de vida, com a minha cabeça, com o meu modo de me identificar com as coisas. Se alguém me perguntar assim, onde que começou? Quem começou primeiro, o ovo, a galinha? Eu não sei. O que eu sei é que caíram esses desconfortos numa pessoa extremamente inquieta, que sou eu, e aí disso tudo surgiu uma saída que eu diria que foi
a minha chave de sucesso, porque eu tenho a sensação hoje que eu sou a minha amiga, que eu meio que me ouço, que eu dou uma voz ativa, então minha vida hoje é consequência de uma pessoa confiante, consciente, e não mais eu me sinto uma refém de uma vida que eu não consigo botar ordem e nem ter o controle sobre ela. Então eu diria que, basicamente, eu mudei o foco, eu não mudei nada em mim, eu simplesmente parei de olhar de um lado e passei a olhar para o outro. E isso me trouxe quem eu sou hoje, sem que eu tivesse, na verdade, ter mudado. E a consequência disso é essa sensação que eu tenho, que hoje eu vivo uma vida desenhada por mim, onde eu sou responsável por ela, me respeito e tenho a sensação de liberdade. E hoje eu posso sonhar com uma velhice, digamos assim, que saudável, porque hoje eu já estou tendo sinais dessa saúde, e não aquela pessoa que sonha com que um dia vai cair do céu, uma longevidade saudável, quando na verdade ela está um caos e não tem nenhum sinal de melhora. Então eu fico muito feliz por eu ter conseguido superar, e é isso, eu agradeço demais a atenção de vocês. Obrigada.